Direto do Poção de 7 metros, TV Maromba pega mais um depoimento sobre a questão da pavimentação da região. Agora foi liberadas as obras recentemente e a gente está fazendo esse DVD para esclarecer a população de coisas que aconteceram na Estrada Parque e as pessoas estão sendo enganadas pelas associações, então a gente está procurando fazer uma coisa que dê mais informações mais oficiais. Entrevistei já algumas pessoas esses dias e agora estou entrevistando aqui o Geraldo. Então vamos lá. Geraldo, qual o seu nome inteiro? Geraldo de Figueiredo Soares. Sua idade? 59 anos. Quanto tempo você está aqui na região? Há 32 anos. 32 anos na região. Você é proprietário do primeiro bar lá, colado na Cachoeira do Escorrega, né? O Fornalha Bar. Qual a sua formação também? Eu tenho curso de Geografia Plena com licenciatura pela Universidade Augusto Mota. Certo. Então, a pergunta, né, que eu tenho feito tanto para populares como para os moradores da região é se você prefere bloquete ou asfalto aqui com uma pavimentação nessa região. Eu sou a favor que haja um calçamento, mas que esse calçamento concilie a realidade ambiental, ecológica e o próprio perfil natural da região. No caso, o bloquete seria mais aprazível, né? Então, e quais são os motivos que você prefere o bloquete? Agora a justificativa. O bloquete daria à população o mesmo conforto que o asfalto, no que diz respeito ao deslocamento. Nós temos um exemplo lá em Maringá, na Alameda da Gastronomia, que eles fizeram um calçamento com bloquete de cimento. Em Minas Gerais, né? Em Minas, do lado de Maringá, Minas, que funciona com extrema perfeição. Que ao longo do tempo não deu problema nenhum. E é provável que se desse problema, seria mais fácil de recuperar do que um calçamento asfáltico. O que acontece é que o problema do asfalto está ligado a uma característica, é muito difícil as pessoas entenderem. Por exemplo, o asfalto, como o hidrocarboneto, ele já cai no que diz respeito à falta de ética ambiental na região. Outro processo, se você pegar um carro de cor branca e um carro de cor preta e colocar no sol, você vai perceber que o carro de cor preta esquenta muito mais rápido do que o carro de cor branca. E, em contrapartida, ele também libera mais calor no decorrer do dia, após o pôr do sol. O que acontece? Isso significa que o balanço da taxa de albedo é negativo para o carro preto. A nossa fonte, o sol, que emite raios ultravioleta e outros raios, que são refletidos pelos alvos na Terra, ao retornarem para o sol, retornam em forma de raios infravermelhos. O que acontece? O verão, na nossa localidade, as manhãs são ensolaradas, mas as tardes são sempre nubladas. Para onde voltaria o calor liberado do asfalto? Hoje, um asfalto de pequena dimensão não causa problema. Mas no futuro, que tiver tudo asfaltado aqui no Vale do Rio Preto, no alto do Rio Preto, o que aconteceria? Você estaria criando uma ilha de calor. Mudaria o microclima, né, a longo prazo. Estaremos alterando consideravelmente o nosso agradável microclima. Percebe bem, se você está na sua casa e você abre uma janela de pequena dimensão, entra um frio. Se você abre uma janela maior, entra muito mais frio. Por quê? Porque a amplitude, o espaço, propiciou uma maior circulação de ar. O Vale do Rio Preto tem uma singularidade muito grande. Um vale de altitude encachoeirado, né, com essa mata exuberante aí, que ainda hoje está preservada na Serra da Mantiqueira, né, e que faz fronteira com o estado do Rio de Janeiro e com Minas Gerais. Quase com São Paulo também? E quase com São Paulo, com uma cota, em média, 2.000 metros, e o vale na cota de 1.100, 1.200 metros. O que acontece? O vale, o formato, a estrutura geológica tem um formato em U. Então, se ele está em lugar alto e tem um formato em U, é mais aberto, a circulação atmosférica é maior. Então nós nos beneficiamos de uma circulação atmosférica do nível secundário e terciário. São correntes anabáticas e catabáticas que privilegiam a região com esse clima. Mas se você passa a colocar na atmosfera
uma temperatura mais elevada devido ao balanço negativo da taxa de albedo, que é uma dos responsáveis pelo aquecimento global hoje, que é uma realidade, nós teremos uma mudança considerável nesse nosso clima agradável. O que acontece é que as autoridades elas não estão, parece, preocupadas em trazer o benefício para a população, eles estão preocupados em dar o benefício para os investidores, né? E para os hoteleiros, que devem se beneficiar porque são eles que trazem a renda para o lugar, que distribuem renda, que dão emprego. Mas isso tudo pode ser conciliado de forma que o lugar fique preservado e que não complique a realidade socioeconômica do lugar. Asfalto não vai trazer benefício. O que traz benefício é a renda familiar, é o emprego, é a distribuição de renda, que é uma das propostas do turismo. Mauá sempre foi muito bem frequentada, sempre foi muito bem visitada e as pessoas sempre tiveram sua subsistência, né? Nunca houve segregação, nunca houve restrição, né? Então que isso continue agora. Quanto ao problema, se nós compararmos nesse aspecto o benefício do asfalto, o benefício do calçamento de bloquete, vamos dar o mesmo benefício para quem quer se deslocar com o automóvel, para a ambulância, para o carro da Polícia Militar, para o carro da Polícia Civil, para o carro do ICMBio, todos vão se beneficiar no deslocamento. Ambas vão eliminar a escória também, né? Não, a escória é um crime ambiental muito grave, que vem sendo cometido, e eu já mencionei isso, inclusive num trabalho que eu fiz de formação de curso na universidade, que diz respeito a crime ambiental cometido pela autoridade. Não estou citando nomes, estou dizendo a autoridade política, né? A estrutura do poder político do Estado. Não é o indivíduo, não é o prefeito, não é o governador, não é... Não, até porque a cada 4 anos muda esse pessoal e a gente então, que mora aqui continua, né? A estrutura do poder político é que tem que adotar uma postura de ética socioambiental para a região. Para poder conciliar os deveres e os direitos da população. Eles têm o dever de melhorar, mas eles têm o dever também de dar à sua população e à própria localidade a sua preservação devida, que é uma das coisas, porque a galinha dos ovos de ouro de Visconde de Mauá para o turismo não é calçamento, é a qualidade da água do Rio Preto, o acesso às cachoeiras, o microclima, a vegetação, o esporte radical, né, os esportes de inverno, as caminhadas, é isso que é o turismo. Porque não somos nós que precisamos do turista. Hoje, em termos de superpopulação mundial, de grandes centros urbanos, o turista é que precisa de Visconde de Mauá. Aí tem que mudar essa mentalidade de ver a região. Visconde de Mauá natural, com natureza, né? Visconde de Mauá preservada, respeitando os valores ambientais, sociais e econômicos. Fazer uma mudança que possa favorecer um pequeno investidor a curto prazo, porque ele colocou dinheiro, quer ganhar o teu lucro, teu retorno imediato, não é justo, porque você pode causar um problema social abrangente em toda a região. Que as pessoas podem se afastar daqui. Vai dizer que o asfalto vai agradar a todos? Isso não vai agradar a todos. Agora, o calçamento agradaria a todos. Um calçamento que fosse ecologicamente dentro da realidade ambiental, estrutura natural, né? E da estrutura da própria Serra da Mantiqueira. Então, como grande parte das pessoas que vão assistir o DVD não tem esse conhecimento mais técnico, como a taxa de albedo, eu mesmo não conhecia isso até falar com você, eu poderia simplificar isso dando um exemplo, só dando um exemplo, como é um andar descalço. E se você for andar descalço, por exemplo, no asfalto que é escuro, você queima o pé. Agora se for andar no bloquete, você pode ainda andar, é mais quente, mas ainda dá para andar, né? A grama tem uma taxa de albedo, o chão de barro, de terra, né? É muito um balanço positivo, porque ela reflete mais energia para o céu, para o espaço de retorno, do que o asfalto. O asfalto absorve e depois ele libera no final do dia com a mudança de temperatura. Mas o que acontece? O verão, o tempo é nublado. Se você está tudo asfaltado aqui, absorvendo o raio solar durante o dia, na época da sazonalidade, né? Que normalmente a chuva vem sempre no final da tarde, é chuva torrencial, o tempo nublado. O que acontece? Você vai causar aqui em Visconde de Mauá um efeito estufa, dentro do nosso microclima, dentro do nosso vale do Alto do Rio Preto. Você vai mudar toda uma característica
ambiental. Você vai mudar toda uma característica ecológica, você vai mudar uma característica do próprio perfil dos organismos que vivem nos ecossistemas da região. Porque você vai mudar a temperatura do organismo, você vai mudar a temperatura dos corpos, dos elementos da natureza, da paisagem. E uma coisa que as pessoas têm que entender, que existe um bem intangível e um bem não tangível. A paisagem, a natureza é um bem intangível. A estrutura do hotel, a cultura, os restaurantes, a gastronomia, as festas, o lazer, são bens tangíveis. Então nós temos que associar o aproveitamento dos bens tangíveis à conservação e à preservação dos bens intangíveis, que são os elementos da natureza. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio das harmonia, partes, né? Exatamente. Eu queria citar aqui um texto. Sim. Queria citar para mim não mudar o texto, não alterar, mas eu queria achar aqui no meu caderno, que foi uma aula que eu estava montando, entendeu? Para um aluno de geografia, inclusive aqui da região. Ele não quer... Aqui é o Poção de 7 metros, que fica na metade do caminho entre a Vila da Maromba e a Cachoeira do Escorrega, que passou para o Parque Nacional do Itatiaia recentemente. Estamos conversando com o Geraldo, que tem informações mais técnicas e científicas sobre a importância do bloquete em relação à pavimentação da região. As pessoas estão sendo manipuladas pelas associações comerciais, achando que se não tiver asfalto não vai ter nada, como se a verba fosse só para asfalto. E é mentira, porque a verba projeta asfalto entre as vilas, mas dentro das vilas vão colocar bloquetes. Isso é o projeto do governo já. Então se eles vão colocar bloquete dentro das vilas, eles podem colocar também bloquete entre as vilas. É só uma pequena mudança. Exatamente. Por exemplo, o que eu ia citar para a gente concluir assim o discurso, né? Eu não sou contra calçamento. Eu sou a favor de um calçamento adequado. Contra nenhuma política, nem contra nenhuma autoridade. Mas eu vou lembrar aqui um texto do padre Josefá Carlos de Siqueira, professor da Universidade, do curso de Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O efeito estufa que hoje presenciamos teve sua origem no passado, cujos reflexos são percebidos no presente e, certamente, se prolongará no futuro, caso não haja uma mudança radical e progressiva dos mecanismos insustentáveis das opções políticas e econômicas. Esse texto nos reporta realmente a nossa realidade em Visconde de Mauá. Então, quem quiser uma informações melhor sobre o padre Josefá, Ética Socioambiental. O livro publicado, né? Pra gente não ficar nesse papo de desenvolvimento sustentável e na hora que é para aplicar as regras, não se aplica, né? Então, obrigado, Geraldo. Tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu queria agradecer a vocês pelo trabalho, pela reportagem, pela matéria e pela informação que deve chegar a todos, né? Que é uma atividade democrática e é uma questão de cidadania. Sim. Eu tenho colocado coisa no YouTube, mas para ampliar essa divulgação, esse material está indo para um DVD para as pessoas verem em casa na televisão. Deveria também mandar esse material todo que foi colhido, todas as opiniões que forem, mandar para a Secretaria de Assuntos Sociais da Presidência da República, aos cuidados da nossa excelentíssima Presidente da República, a doutora Dilma, entendeu? Mandar para o ICMBio, mandar para o órgão de defesa da população, da cidadania, para as universidades, entendeu? Para que haja um movimento democrático voltado para uma realidade que possa, e que eu não sei, não tenho certeza, mas que eu acredito que no passo que está levando, que estão tratando de Visconde de Mauá, nós vamos perder um grande patrimônio natural do estado do Rio de Janeiro e levando em consideração também que abrange o estado de Minas Gerais, que é de importância e de interesse também do município de Bocaina de Minas, que deveria estar mais próximo desses procedimentos, dessas tomadas de decisão. Não vamos perder não, estamos lutando para que ainda coloquem bloquetes, ainda não está pavimentado, então diferente do que alguns jornais falam de que a questão já está resolvida, só vai resolver quando pavimentarem, né? Então ainda tem mais pelo menos até o ano que vem a gente pode fazer a campanha para que no mínimo eles coloquem bloquete entre Maringá e Maromba. Se não colocarem na 151, porque já vai começar a pavimentação, no mínimo Maringá, Maromba, daí Maringá até o Escorrega venha com bloquetes, né? Melhor ainda se fosse até Mauá, mas
vamos deixar quieto. Fosse até Resende. É, mas aí já foi, né? Valeu, Tá bom. Geraldo, obrigado. Obrigado. Deu pra entender.